pessoal, ainda sobre o assunto equação de segundo grau, mas agora é com a fórmula geral, tá? A fórmula resolutiva. Então, a gente tem aqui uma equação completa, onde eu tenho o termo A, termo B e termo C. Lembrando que pode ser o A, B e C, pode ser qualquer valor real, porém, o termo A não pode ser zero, tá bom? E com isso a gente tem duas fórmulas aqui para resolver essa equação, que é a fórmula de Bhaskara, tá? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. X, aí, como a gente sempre quer saber o valor de X, né? A equação é isso. Então, X é igual a fórmula para achar o valor de X menos B mais ou menos raiz de delta, que aí é essa fórmula aqui, dividido por 2A. Para eu jogar na fórmula do x, então, eu preciso achar o delta primeiro, porque o delta, ele faz parte da fórmula do x, tá? Então, como que eu resolvo uma equação completa, assim, desse tipo? Então, eu vou colocar como exemplo aqui, ó, x ao quadrado mais 9x mais 18 igual a zero. Primeira coisa, identificar os termos. Identificar quem é o termo A, quem é o termo B e quem é o termo C. Sempre escreve isso, gente. Então, assim, ó, o termo A é quem acompanha o x ao quadrado, mas não tem nada na frente. Mas eu preciso colocar o valor dele. Então, o termo A, 1. Eu não coloco a letra, tá? A letra é para identificar os termos. O termo B é quem acompanha o x. Quem acompanha o x? O 9. Então, o termo B é o 9. E o termo C é o valor independente, tá? Então, é o 18. Lembrando que nesse caso tudo é positivo, mas se fosse valor negativo, negativo teria que vir aqui também, tá? Nos termos. Bom, agora que eu identifiquei o termo A, B e C, eu vou jogar na minha primeira fórmula, a fórmula do delta. Eu vou reescrever B ao quadrado menos 4AC, e aí eu vou colocando de acordo com os valores de cada termo. Então, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado. Quem é B? 9. Então, 9 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 18. Só tô colocando cada termo no seu lugar, de acordo com a fórmula, tá? Então, agora a gente resolve, ó. Delta é igual a 9 ao quadrado, 81. Menos, aqui eu faço a regrinha de sinal, tá, gente? Ó, menos com mais, menos. Menos, né, com mais, menos. Então, aqui vai dar menos mesmo. Aí, aqui eu vou fazer 4 vezes 1 vezes 18. Aí, vai dar 72. Delta é igual a 81 menos 72 dá 9. Bom, encontramos o delta, tá? Que é um começo já para eu poder jogar na fórmula do x. É o que eu preciso, né, para jogar na fórmula do x. Então, agora eu vou reescrever a fórmula do x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Sempre escreve a fórmula, tá, gente? Para vocês irem decorando. Então, mesma coisa. Agora eu vou encaixando cada informação no seu lugar. Menos b. Quem é b? 9. Positivo. Com menos daqui, então vai dar menos 9. Cuidado com a regrinha de sinal, tá, gente? Se aqui fosse menos, com esse menos, daria mais. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? O 9 que a gente encontrou. Então, 9 dividido por 2 vezes A. Quem é o A? 1. Então, 2 vezes 1. Agora, resolvendo, eu vou resolver nossa raiz. Menos 9, mais ou menos, raiz de 9, 3. Dividido por 2, que 2 vezes 1, 2, tá? Então, como a equação de segundo grau tem dois valores, vamos achar o x1 e x2. Então, eu tenho aqui x1 eu vou fazer com o valor positivo e o x2 eu vou fazer com o valor negativo. Então, ó, menos 9 mais 3 dividido por 2. Menos 9 mais 3, menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Agora, o x2 eu vou fazer com esse valor negativo. Vou reescrever menos 9 menos 3 dividido por 2.
Menos 9 menos 3, eu devo 9, eu devo 3, eu devo 12 dividido por 2 igual a menos 6. Ou seja, qual a solução dessa equação de segundo grau? Solução, então eu tenho menos 3 e menos 6. O que isso significa, gente? Se eu substituir aqui os meus valores de x por menos 3 ou por menos 6, eu vou zerar a minha equação, tá? Vai ficar 0 igual a 0. Então, o que a gente busca? A gente busca os valores que, se a gente substituir na equação, vai manter a igualdade, tá? Ela vai zerar, vai manter o equilíbrio, que essa é a ideia da equação, né? Lembra? Balança, tem que manter o equilíbrio. Então, como a equação ela é igual a 0, eu preciso achar valores que eu zero essa equação, para manter o nosso equilíbrio, né? O equilíbrio da balança, no caso, tá? Vou passar um outro exemplo. Pessoal, vamos lá, outro exemplo. X ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. Primeira coisa, né? A gente identificar os termos. A igual, B e C. A igual a 1, tá? Ah, mas sempre A vai ser igual a 1? Não, tá? Não é. Depende do valor que vai ter aqui na frente. Pode ter qualquer valor. Como eu falei, só não pode ser 0, tá? Mas se for 3 aqui, então o valor de A vai ser 3. É que nesses dois exemplos, o A é igual a 1, tá? B igual a 3, olha, e o C agora é menos, então menos 10. Tem que carregar o sinal junto, tá? Então, vamos lá, primeira fórmula, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual B ao quadrado, então 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 e aqui menos 10. Se não colocar o sinal certinho, dá totalmente errado, gente. Então, não tem nem como considerar, tá? Então, prestem muita atenção. Delta é igual 3 ao quadrado, 9. Primeiro eu faço a regrinha de sinal, sempre daqui para frente, tá? Do valor que está antes do 4. Menos com mais, menos com menos, agora aqui vai dar mais. Tá vendo que é importante os sinais, né? 4 vezes 1, 4. Vezes 10, 40. Então, delta é igual a 49. Achamos o delta, a gente vai jogar na fórmula do x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Aí aqui, menos b. Quem é o b? É o 3. Só que como tem o menos da fórmula, menos 3. Mais ou menos raiz de 49 dividido por 2 vezes a, que o a é 1. 2 vezes 1, bom? Resolvendo a raiz agora, menos 3, mais ou menos raiz de 49, 7. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou fazer o x1 e o x2. O x1 vou fazer com um valor positivo e o x2 com um valor negativo. Então, vai ficar menos 3 mais 7 dividido por 2, tá? Quanto que dá? Então, dá 4 dividido por 2, que é igual a 2. Agora, o x2, menos 3 menos 7 dividido por 2. Menos 3 menos 7, menos 10. Dividido por 2, menos 5. Então, qual a solução dessa equação? Solução, primeiro 2 e depois menos 5. Então, gente, não é difícil, tá? Você vai identificar os termos, depois que identificou os termos, joga na fórmula geral. E se eu quero resolver uma equação incompleta, jogando na fórmula, tá? Que no vídeo anterior a gente viu pelo outro método, a gente viu pelo método isolando x ou por fatoração. Mas dá para fazer uma equação incompleta com a fórmula de Bhaskara? Dá. Só que aí o valor que está faltando, no caso o B ou o C, a gente coloca aqui ele como 0. E aí resolve normalmente, tá bom? Então, se fosse uma equação incompleta aqui, nesse caso, faltando o termo C, por exemplo, assim, ó. Vamos supor que a equação é essa. X ao quadrado mais 3x igual a 0. Eu tenho uma equação incompleta aqui, tá? Como que eu resolvo pelo método mais prático? Fatoração.
colocando o termo comum em evidência, como foi visto no vídeo anterior. Porém, eu também posso jogar na fórmula geral. Então, é só identificar, ó, A é igual a 1, B é igual a 3 e o C é 0, não tem. Então, aonde tiver o termo C na fórmula, ó, nesse caso, aonde tiver o termo C, a gente vai colocar o 0 e vai resolver normalmente, tá bom? Então, vai ficar, por exemplo, ó, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual 9, colocando direto, tá? Porque é 3 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 0. Então, delta é igual a 9, a regrinha de sinal aqui dá menos, né? Ó, 4 vezes 1, 4 vezes 0, todo número que multiplica por 0 dá 0. Então, delta igual a 9. Achou que delta é igual a 9? Aí é só jogar na fórmula do x, tá? Então, dá também pra gente resolver na fórmula geral. Então, identificando o termo que falta, a gente vai chamar de 0 e vai jogar na fórmula ele como 0. Nesse caso, faltou o termo C, mas pode ter casos que vai faltar o B. E aí, no lugar do B, aqui, coloca 0, tá? Então, mas o método mais prático é isolando o x e fazendo por fatoração, quando ela é incompleta, tá? Mas conforme a gente vai fazer os exercícios, aí vocês vão se acostumar melhor com cada situação, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, depois exercícios, correção, explicação, tiro dúvidas, mas até agora espero que esteja ok, tá bom? Beijos e até a próxima!